E aí, pessoal, meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Acredito que a maioria de vocês ainda não me conhece. Eu sou o professor Sérgio, professor de matemática, e a gente vai estar junto aí esse semestre na disciplina de matemática 3, ok? Eu sei que é uma baita responsabilidade aí dar continuidade no trabalho da professora Brenda, que é uma baita professora, mas eu estou aqui para aprender junto com vocês também, e juntos a gente ir superando todas as dificuldades, vencendo os desafios nesse momento difícil que a gente está passando. Eu espero que vocês estejam todos bem, todos se cuidando direitinho, e juntos a gente vai vencendo esses desafios, vai moldando a nossa disciplina. Quero que vocês se sintam muito à vontade em conversar comigo, em falar o que está legal, o que não está legal, que vocês fiquem muito à vontade para tirar as dúvidas de vocês, para a gente ir construindo uma disciplina bem bacana, para a gente focar sempre na melhor estratégia para a aprendizagem de vocês, ok? Eu preparei alguns slides, pessoal, para a gente conversar um pouco sobre a disciplina, a organização dos conteúdos e uma primeira atividadezinha que a gente já vai deixar para fazer para essa semana. Então eu vou abrir os slides e no final eu retorno para a gente se ver mais um pouco aqui e fazer o encerramento desse vídeo de hoje, beleza? Então vamos para os slides. Bom, galera, acho que vocês já devem estar vendo os slides aí. A nossa disciplina, então, é a disciplina de matemática 3. Aqui logo abaixo vocês estão vendo o meu e-mail. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo sempre que precisar, para qualquer assunto, ok? Estou aqui sempre à disposição para ajudar vocês no que for preciso. Nesses slides, pessoal, a gente vai conversar um pouquinho sobre cada um desses tópicos aqui, que é o plano de ensino e organização da disciplina, os processos avaliativos, o atendimento ao estudante, o PPE e projetos, ok? Sobre o nosso plano de ensino aqui, eu trouxe, na verdade, um resumão mesmo do que se trata a disciplina. A disciplina é uma disciplina de 60 horas, o que corresponde a 3 aulas semanais, né? Então exige uma dedicação aí considerável, né? Não é legal deixar para estudar as coisas só no dia da postagem ou só no último dia que estiver expirando o prazo. Então é legal ter uma dedicação aí ao longo da semana, até mesmo para a gente poder fazer uma troca maior, vocês tirarem a dúvida, eu conseguir dar um feedback para vocês e tudo mais, ok? Sobre a ementa da disciplina, pessoal, a gente basicamente vai trabalhar esse semestre com sequências numéricas, e aí de forma geral e depois mais específica com as progressões aritméticas e as progressões geométricas, né, PA e PG, e depois a gente entra na parte de trigonometria, onde a gente vai ver lei dos senos e lei dos cossenos, circunferência trigonométrica e arcos. Então a gente tem bastante coisa aí para estudar ao longo desse semestre, né? Mas a gente vai dar conta disso tudo aí, ok? Sobre a metodologia, como nós vamos passar todo o semestre com as atividades não presenciais, a metodologia ela vai ser via ambiente Moodle mesmo, e aí fazendo o possível para diversificar, né? Sempre os formatos, os materiais, né? Vídeos, materiais escritos, fóruns, chats, questionário, postagem de atividade e tudo mais, né? Às vezes eu vou fazer alguns vídeos meus próprios, outras vezes eu vou colocar alguns vídeos de canais de matemática que eu gosto bastante, e quero que vocês fiquem, mais uma vez, né, quero que vocês fiquem à vontade para sugerir mudanças na metodologia. Se não tiver legal para a aprendizagem de vocês, fiquem à vontade, eu sou sempre aberto para a gente conversar, ok? E aí, continuando, as nossas postagens vão ser sempre na quinta-feira. Então, toda quinta até as 8 da manhã já vai estar disponível uma nova postagem. E os conteúdos, acho que vocês já estão acostumados com o ambiente virtual, os conteúdos são organizados em sessões semanais. Então a gente tem um exemplo aqui de uma outra disciplina, mas a gente pode usar como ilustração. A gente tem a seção dos avisos, onde todos os comunicados importantes eu costumo colocar aqui, aí vocês também já recebem no e-mail de vocês. A gente tem a seção das atividades avaliativas, então tudo que for atividade avaliativa
vai estar nessa sessão separado, não vai estar lá na sessão daquela semana. Então, por exemplo, se a gente estiver na semana 5, vocês vão entrar lá na sessão da semana 5, né, vai ter todo o conteúdo, e se for semana que tiver atividade avaliativa, vai ter a orientação, ó, vá na sessão atividades avaliativa e faça tal atividade. E aí na sessão de atividades avaliativas vai ter a atividade referente àquela semana 5, por exemplo, ok? Então basicamente essa é a nossa organização, acho que isso é muito parecido em todas as disciplinas, não deve ser novidade para vocês, mas qualquer dúvida é só falar que a gente está aqui para esclarecer, ok? E aí, nós temos aqui uma previsão inicial da distribuição dos conteúdos, que seria, para essa nossa primeira semana, a gente basicamente vai fazer a apresentação da disciplina, que é o que nós estamos fazendo nesse vídeo, e logo abaixo do vídeo vocês podem fazer o download de uma atividade que eu deixei, que é uma atividade intuitiva de sequências, para a gente começar a explorar um pouco o raciocínio sobre sequências numéricas. Tomando uma água aqui. Continuando então, por que eu chamo de atividade intuitiva? Porque é uma atividade, pessoal, que a gente não precisa trabalhar o conteúdo primeiro, é uma atividade que dá para ser feita somente aplicando um raciocínio lógico, então eu tenho certeza que todos vocês conseguem, mas é uma atividade muito importante que vocês façam, porque o raciocínio aplicado ali vai ser o raciocínio que nós vamos usar na próxima semana para iniciar o nosso conteúdo de sequência. Então eu conto com vocês para resolver essa atividade, ok? E aí na semana que vem, então, pegando o gancho no raciocínio das atividades intuitivas de sequência, a gente vai então de fato formalizar alguns conceitos sobre sequências numéricas e depois nas semanas seguintes a gente entra em uma sequência específica que é a progressão aritmética. Vamos ficar 2 semanas estudando progressão aritmética e lá na semana 5 nós temos previsto a nossa primeira atividade avaliativa. Então provavelmente essa atividade vai englobar progressões aritméticas e ideias iniciais de sequência. Após a atividade avaliativa, a gente entra então na parte da progressão geométrica. Eu não coloquei todas as semanas, todos os conteúdos, porque a ideia era só dar uma visão inicial aí das primeiras semanas, principalmente até a nossa primeira atividade avaliativa. E por falar em atividade avaliativa, nós temos previsto 4 atividades avaliativas, cada uma valendo 10 pontos, né? E essas atividades, aqui tem umas previsões de data, mas como eu disse, são só previsões, isso aqui pode sofrer alterações. Mas a ideia é que a gente faça uma atividade avaliativa no início de abril, no início de maio, no início de junho e no início de julho, certo? Uma por mês. E essas atividades, às vezes, vão ser questionários avaliativos no ambiente virtual, às vezes pode ser atividade para vocês postarem, às vezes pode ser outro formato de atividade, isso aí a gente vai alinhando ao longo da disciplina, à medida que a disciplina for acontecendo, ok? Continuando então, vamos falar um pouco sobre o atendimento. O atendimento, né, a gente tem o atendimento que a gente chama de assíncrono, né, que não é em tempo real, que pode ser via o fórum, toda sessão vai ter lá o íconezinho do fórum para vocês postarem as dúvidas de vocês, ou também pode ser encaminhada por e-mail. O legal, pessoal, do fórum, e aí eu quero pedir para que vocês façam um esforço para participar dos fóruns, para usar bastante, o legal é que às vezes você posta uma dúvida e essa dúvida era a dúvida de vários colegas, então quando a gente responde, esclarece essa dúvida lá, a gente está tirando a dúvida de várias pessoas ao mesmo tempo, e aí outros vêm, comentam, e aí surge uma troca de ideia muito, muito bacana, um ambiente muito enriquecedor. Então vamos nos esforçar para trabalhar com o fórum, ok? E aí a gente tem também o atendimento síncrono, que é o atendimento em tempo real mesmo, né? Aqui no caso ficou com um erro aqui no horário, mas o horário de vocês, eu vou passar certinho aqui para vocês, o horário é esse aqui mesmo, aqui só precisaria estar escrito Agro 3B, tá? O horário está correto, vai ser toda quarta-feira,
das 14h30 às 15 horas. Então, toda semana, por exemplo, se a gente estiver lá na semana 3, quando vocês entrarem na semana 3, vai ter o ícone do chat. Se vocês, na quarta-feira, nesse horário que está escrito aqui, entrarem naquele link do chat, eu estarei lá online para tirar as dúvidas de vocês na hora, ok? Então, toda quarta-feira, sempre das 14h30 às 15 horas, perfeito? E temos também, pessoal, a possibilidade de fazer aulas online, né, via Google Meet, desde que seja feito com agendamento prévio. Então, se a turma estiver precisando de uma aula no Meet ou um pequeno grupo também, às vezes não a turma toda, é só entrar em contato com antecedência, a gente marca essa aula sem o menor problema. Existe sim essa possibilidade, ok? E aí, caminhando para o próximo passo aí, a gente fala um pouco sobre o PPE. O PPE não é novidade para vocês, né, pessoal? Vocês já conhecem, sabem como funciona. E aí, então, eu queria usar esse momento para pedir a participação ativa de vocês no PPE. De início, a gente vai usar esse espaço do PPE para resolver algumas listas de exercício, alguns exercícios das listas que a gente for propondo para vocês e que não dá tempo de resolver lá naquela postagem da aula, no vídeo da aula. Então, o PPE é um espaço muito enriquecedor para a gente fazer isso, né? Porque aí vocês veem, eu resolvo o exercício ali para vocês, explicando todos os detalhes, todas as interpretações. Então, é um momento muito bacana de você entender se você está pensando certo, se você está entendendo de maneira correta a resolução dos exercícios. Aqui eu coloquei uma foto do semestre passado de como que eu costumo organizar as salas do PPE, né? Então, cada semana eu vou postando resoluções de exercícios de um conteúdo diferente, no caso, o conteúdo que vocês estiverem estudando naquele momento. De preferência, os próprios exercícios das listas de vocês, né? Para vocês irem corrigindo, tirando as dúvidas. E à medida que vocês sentirem também necessidade de trabalhar outras coisas, outros formatos, né, no PPE, podem sugerir, porque o PPE é para isso. A gente molda o PPE de acordo com a necessidade de vocês. Então, se de repente vocês falar, a gente está precisando resolver equação, mas não lembra como resolver equação, que não é conteúdo desse ano agora, é conteúdo lá do fundamental, não tem problema, a gente faz uma aula no PPE só para falar sobre equações. Então, o legal é que vocês participem de forma ativa para a gente conseguir usar esse espaço para ajudar vocês o máximo possível. Então, a partir de semana que vem, a sala já vai estar aberta, já vai estar com as primeiras postagens e eu conto com a participação de vocês nesse trabalho junto aí do PPE, beleza? E aí, para a gente finalizar, eu falo para vocês já conhecem, né, como que o Instituto funciona, os projetos de ensino, pesquisa e extensão. Então, eu vou nesse momento aqui fazer uma propaganda, né, de um projeto de ensino que eu estou tentando executar. Alguns de vocês eu acredito que possa até ter participado comigo aqui no semestre passado, né? A gente só conseguiu começar algumas coisinhas bem de leve, bem suave. Se algum de vocês tiver interesse em participar, eu vou ficar muito contente, muito feliz com a participação de vocês. O projeto é o Scratch Club. O Scratch é um software onde a gente trabalha com a criação de jogos digitais e histórias dinâmicas, né? É um programinha, um software muito bacana porque ele não exige que você conheça linguagens de programação. Você só precisa focar no raciocínio e aí a gente vai arrastando os bloquinhos de comando. Então é um jeito muito legal de programar e aí a gente pode fazer uma diversidade de jogos e de histórias animadas, né? Então, é um projeto bem bacana que seria muito legal, ficaria muito contente se vocês participassem comigo também. Então, aqueles que tiverem interessado, pode fazer contato comigo por e-mail, pelo WhatsApp. Durante esse mês de março, a gente vai estar fazendo a divulgação e as inscrições e no início de abril a gente já bota o projeto para executar, ok? Então, eu aguardo vocês no nosso Scratch Club também. E finalizando então, só reforço aí a importância de vocês baixarem o PDF logo aí embaixo após o vídeo, né? E trabalharem durante essa semana
com os exercícios intuitivos de sequência. Vai ser muito útil esse raciocínio para os conteúdos que a gente vai trabalhar daqui para frente. Ok, pessoal? Então eu vou fechar aqui o meu slide, deixa eu voltar aqui para a câmera, não sei se vocês estão me vendo novamente aí. Então eu só queria agora me despedir, mais uma vez dar as boas-vindas para vocês a esse novo semestre, ao segundo ano de vocês aí no Instituto Federal, e dizer mais uma vez, pessoal, a gente está passando por um momento de muita dificuldade, mas a gente vai passar por isso junto, a gente está junto. Contem comigo, contem com o Instituto Federal e a gente vai se falando aí. Qualquer coisa eu estou à disposição, ok? Um beijo no coração de vocês e tamo junto, galera. Tchau, tchau.